Jogo de sedução. Dentro da própria família. Meu namorado está sendo assediado pela minha tia. Eu não confio nem um pouco na minha família. Eu tô com muito medo disso ser um grande problema futuramente. E mais. Ela casou com o primeiro namorado. Em todos os aspectos eu fui aprendendo junto com ele. Aline Barros e Gilmar. 4 horas da manhã já chegou o momento da gente estar de joelhos, os dois chorando e um pedindo perdão pro outro. A gente viveu um tempo assim muito difícil, eu deitava a cabeça no travesseiro e chorava porque eu não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. A ideia da Escola do Amor surgiu justamente porque uma das maiores aflições das pessoas hoje em dia são os relacionamentos. Pois é, nós temos escola para tudo, né? Matemática, engenharia, costura, culinária, tem escola até para cachorro. Por que então não ter uma escola onde nós podemos ajudar as pessoas a ser melhores na sua vida amorosa, né? E uma das formas que mais conseguimos alcançar esse alvo, esse objetivo, é justamente respondendo às suas dúvidas. E hoje nós vamos contar a história de uma moça que está numa situação muito delicada. Ela nos mandou um e-mail contando o que está acontecendo e nos perguntando o que ela deve fazer. Claro que os nomes foram trocados e a identidade dela foi preservada. Preste atenção no que ela está passando. Namoro há 5 anos e o meu namorado tem a minha idade, 25 anos. De 2 anos pra cá, percebi que a minha família começou a ter um enorme interesse pelo meu namorado. Minhas tias não têm postura, vestem roupas indecentes, não sabem sentar. Eu acho que é de propósito, para chamar atenção. Para mim, isso é uma tremenda falta de respeito. Uma dessas tias dança, olha pro meu namorado, só pra ver se ele tá olhando pra ela. Essa minha tia perguntou pra ele se ele está trabalhando ou tá de folga, ou se vamos sair no final de semana. E chama nós dois constantemente pra ir à casa dela. E quando eu falo que não, ela se irrita. O que mais me dói é que a minha irmã já fez isso também. Um dia, o meu namorado e o namorado da minha irmã estavam juntos. E a minha irmã simplesmente ficou comparando os dois. O fisco de um, o fisco de outro, desvalorizando o namorado dela. Já conversei muito sobre isso com o meu namorado. Ele fala que não, que nunca percebeu nada. E mesmo se tivesse percebido, que jamais faltaria com respeito com alguém da minha família. Desde então eu me tornei uma pessoa muito ciumenta e muito insegura. Eu não confio nem um pouco na minha família. Conversei com a minha mãe e ela falou que cada um segura o seu homem como pode. Isso é conselho que se dá para uma filha, isso me chocou muito. Eu sofro muito com tudo isso. Eu choro muito, peço a Deus todos os dias para me livrar dessas angústias. Eu tentei resolver com atenção, com carinho, amor, mas nada se resolveu. Tentei então me afastar de todos, mas foi difícil, porque o meu namorado é amigo dos namorados e marido delas. Eu tô muito preocupada, porque eu tô muito magoada com elas. Várias vezes tive vontade de terminar tudo com ele, por não conseguir suportar tudo isso. Ele quer muito casar comigo, fala que me ama, muito. Ele até já comprou um apartamento e faz vários planos para nós dois. Mas eu tô com dúvida se caso ou espero mais um pouco, devido a esses problemas. É claro, amor. Eu tô com muito medo disso ser um grande problema futuramente, porque hoje já tá muito difícil de lidar com isso. Eu amo muito ele, mas não sei se caso ou não. Aguardo orientações de vocês, Renato e Cris. Então, a situação da nossa amiga, né? É uma situação bem complicada, né? Se o namorado fosse assediado no trabalho ou por amigas, agora pela irmã e pelas tias, já é uma coisa, uma falta de respeito muito grande. Dentro de casa isso está acontecendo, não? Então é muito difícil para ela, porque ela não tem como se afastar dessas pessoas, né? Muitas vezes é a própria irmã
dentro da própria casa, né? Agora, antes de nós darmos o conselho a ela, vamos ver o que as pessoas nas ruas acham que deve ser feito. Olha só cada conselho. A primeira atitude seria conversar com a minha companheira para ver por que tá rolando essa conversa extraconjugal, né? Depois conversar com o meu parente e falar, e aí, qual que é a tua, né? Depende da situação. Se eu visse que ele tava dando bola, ia apanhar os dois. Eu acho que se a tia já deu em cima e ele não quer, a tia dela também tem que tomar vergonha na cara e não partir pra outra, né? Se você sentar e conversar, acho que as coisas podem se acertar. Se a pessoa falar, não, de fato, não quero mais ficar com você, então fica com o parente e a vida segue. Fazer o quê? Aí, querida, veneno pros dois. Parece Argentina. Esse método não é legal, porque você vai estar se desfazendo de uma pessoa que te respeita, que não está dando trela para essas mulheres, né? As tias, a irmã, enfim. Mas se vocês acham que casos como esses são raros, estão enganados. Porque isso é mais comum do que se pensa. Vejam essa reportagem. Poucas coisas são tão dolorosas em uma relação a dois quanto a traição de uma das partes. Mesmo quando o ato não é consumado, o simples flerte já pode machucar bastante. E se for com alguém da família, então, pior ainda. Mas parece que algumas pessoas não se importam muito com essas feridas. A cantora Miley Cyrus tentou seduzir o namorado da irmã. De acordo com a revista americana Life and Style, o fato ocorreu quando a artista ainda era uma adolescente e Brandy, sua irmã mais velha, vivia um romance com Sam Hancock. Segundo a publicação, Miley tentou dormir com o rapaz. Amigos da família declararam que Brandy se queixava do assédio da irmã. Nas telas do cinema, o tema já rendeu muitos roteiros. Na comédia romântica Vestida para Casar, Jane é uma mulher idealista e cheia de sonhos. Ela se apaixona pelo chefe, mas a irmã caçula é mais rápida e conquista o coração dele antes. George, this is my sister Tess. Tess, this is my George. No, I didn't mean it like that. You wanna get a drink? Absolutely. Então, agora nós vamos dar o conselho para nossa aluna que nos escreveu, que está passando por essa situação de assédio familiar, né? Mas não é só ela que vai se beneficiar do conselho. Se você está numa situação semelhante, seja na sua família ou em qualquer outra situação, onde o seu parceiro ou sua parceira sofre assédio de terceiros e você não tem conseguido lidar com isso, preste bastante atenção. Então vamos lá, Cristiane, seus conselhos para ela. Bom, você não pode mudar a sua tia nem a sua irmã, né? Infelizmente, elas têm problemas, né? E muitas vezes pessoas assim, mulheres assim, elas não gostam de ver a outra feliz. Então ela quer realmente dar em cima justamente para dividir. Então se você pensa em te separar, é isso que elas querem. O que você tem que fazer é lidar com ele. Ele tem que aprender a lidar com esse assédio. Não é você ficando de mal com as suas tias ou com a sua irmã. Não é você brigando com elas ou se afastando delas. Você tem que... Ele, o seu namorado, tem que saber como lidar com isso. Não é só porque elas são da família, mas qualquer mulher. Você tem que tratar o caso como esquecendo que é família. Porque sendo de família ou não, o que está em questão aqui é um comportamento inapropriado de outras mulheres dando em cima do seu namorado. Então, se elas são tias, se é irmã, seja o que for, o que importa aqui é que você tem que exigir do seu namorado que ele se imponha nessa situação. Agora, essa de ele dizer, não percebi nada demais, não percebi que elas estão dando em cima de mim, não, isso é mentira. Mentira, porque o homem percebe. Se elas estão sendo tão assim descaradas como você falou, como você descreveu, então tá na cara que ele já percebeu isso. A verdade que ele não está falando é que no fundo, ele gosta. Ele está gostando. Então, você tem que colocar a sua condição para ele. Não é perder a cabeça, não é brigar, não é chegar e fazer um barraco, mas é você chegar para ele e falar assim, olha, eu não aceito essa situação, eu não posso ter nenhum controle sobre elas, mas você é meu namorado. E se você não me respeita a suficiente para colocar o limite, então é melhor a gente terminar aqui. Você tem que se impor nessa relação, porque se você não se impor, é daí para pior. Ele não é seu marido ainda. Se você deixar essa liberdade hoje, amanhã, como você já teme, poderá vir a acontecer o pior. Isso serve para qualquer
relação que está tendo esse problema, né? Porque isso acontece demais. Pessoas que olham para as outras felizes, num relacionamento legal, e elas invejam aquela pessoa. Então, para destruir aquele relacionamento, muitas vezes elas fazem isso. Agora, outra coisa que você tem que entender também é a questão dessa amizade ou desse convívio social entre vocês. Não é porque é tia ou porque é irmã, não importa quem seja, que grau de parentesco é. Se uma pessoa te faz mal, você não deve conviver com ela. Seja qual for o grau familiar de parentesco que essa pessoa tenha. Então, eu não quero aqui sugerir uma divisão na família, mas se você já conversou e elas insistem em te desrespeitar, então você não tem obrigação nenhuma de ficar na mesma na presença ou no mesmo local que essas pessoas estão. Então, simplesmente se retire, escolha outros amigos, escolha outras pessoas para conviver com elas. Pessoas assim não merecem um lugar no seu círculo de amizade. Ok? Bom, se você também está numa situação difícil no seu relacionamento e quer o nosso conselho, visite o site escoladoamorresponde.com e preencha o formulário com a sua questão. Isso, lá no pé da página, na parte de baixo da página, você tem um formulário e envia a sua pergunta ali. Mas se prepare, porque nós aqui não vamos dizer o que você quer ouvir, e sim o que você precisa ouvir. E muitas vezes isso pode até machucar. A verdade machuca, né? É verdade. Hoje nós vamos conhecer a história de uma linda menina que se casou com o primeiro namorado dela. Mas antes de falarmos como isso aconteceu há 14 anos atrás, vamos conhecer um pouco da carreira dela. Joga a mão no alto, vai! Eu faço parte de uma geração que busca fama e se arrepende. Vencedora de 5 Grammys latinos, 2004, 2006, 2007, 2011 e 2012. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. A carreira começou ainda na infância e com quase 30 anos de estrada, ela gravou mais de 20 álbuns e conquistou diversos discos de ouro, platina e diamante. Já vendeu mais de 7 milhões de discos e se consagrou como uma das mais bem-sucedidas cantoras gospel do mundo. O primeiro sucesso veio quando ela tinha apenas 14 anos de idade. A música Tua Palavra permaneceu quase 2 meses entre as mais tocadas. Com o lançamento do álbum Sem Limites, ela foi definitivamente projetada para o mercado musical e, ao longo da carreira, gravou canções natalinas, infantis e músicas que se tornaram verdadeiros hinos, como Aos Olhos do Pai, por exemplo. Aos olhos do Pai. Aline atualmente se apresenta em mega shows. Em meio a luzes e cores, a banda mistura pop e rock e agita as milhares de pessoas que cantam e vibram com a energia da cantora. Levantarei as minhas mãos e gritarei. Bom, bem-vindos ao programa Aline Barros e Gilmar. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer para a gente entrevistar casais que são referências, né, diante do público, pessoas que dão exemplo de família, de casamento, e pais, e mesmo pessoas profissionais que conseguem fazer esse equilíbrio, né, de família e ser pais ao mesmo tempo presentes, né? Bem-vindos ao programa. Mas nós vamos conversar com vocês. Primeiro nós vamos ver um pouquinho da história de amor de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Ela tinha apenas 17 anos de idade e já era sucesso com a música. Ele, com 21, era sucesso nos gramados. Até que um dia, uma canção despertou o interesse dele por ela. A honra, a glória. Eu conheci a Aline, vai fazer 15 anos, não mais. 15 nós vamos fazer casado, mais 4, uns 18 anos. Foi numa convenção. Eu tava ali para cantar, ele foi para falar um pouco da vida dele, né, do testemunho dele. E nessa convenção eu pude
estar sentado ali com um amigo depois de ter falado para aquela multidão de jovens. E aí eu falando assim, cara, eu quero comprar um disco de eu não sei se era uma igreja, eu sei que conta uma música chamada Consagração, assim, falou, ué, ela vai estar cantando com a gente. Ele falou, vem aqui, tem 2 lugares aqui. Tava eu e minha mãe, nós sentamos naquela mesma mesa. E acho que o ponto inicial de tudo foi ali, né? Naquele momento ali de conversa, de brincadeira. Quando ela cantou realmente Consagração, eu confesso que foi muito forte. Ali naquele dia eu tive a certeza que ela seria a mulher da minha vida. Tudo começou como uma grande amizade, né? No fundo, acho que eles, né? Todas as estratégias que eu podia ter não deram certo. Porque o pai era muito bravo. Eu ligava para ela, ele que atendia o telefone. Eu mandava carta, ele que recebia. Como todo pai, toda mãe, sempre existe uma preocupação. Pra gente começar a namorar foram 9 meses. E nesses 9 meses, assim, foi um tempo que eu não imaginava que demoraria tanto assim. Quando nós começamos a namorar, ele foi pra Espanha. E depois, para ficar noivo, mais 3 anos. E para casar, eu estava na Espanha, achando que as minhas férias de julho seria o ideal, porque eu tinha um mês de férias. Ele falou, não, vocês não estão preparados. Mais 6 meses. E aí, quando eu imaginei que talvez nem fosse dar certo, né, pela distância, acabou que a coisa, sabe, foi aquecendo e a gente foi entendendo que realmente era amor. Eu acredito que tudo contribuiu e tudo somou para que hoje a gente tivesse uma relação tão linda e tão sólida como nós temos hoje. A Aline foi morar comigo na Espanha, ficou 1 ano morando comigo na Espanha. Aí depois voltamos para o Brasil, aí já voltei para o Palmeiras, aí depois fui para o Flamengo, aí no Botafogo nós já fomos para o Rio e estamos lá até uns 15 anos. A gente tem caminhado muito assim, lado a lado, eu acho que isso é importante, né? Não vai um na frente e o outro atrás. Não, a gente procura caminhar junto, sonhar junto. Então eu encontro muita força, muito apoio no meu marido. Muitas pessoas conhecem a Aline pela sua bela voz, pelo talento que Deus deu a ela. Mas conviver com uma amiga fantástica, uma mãe maravilhosa, minha esposa que todas as vezes que eu tenho o privilégio de falar dela, assim, realmente eu só tenho que agradecer a Deus pelo presente que Ele me deu. Ele está sempre bem-humorado, ele está sempre falando, não, nós vamos conseguir, vai dar tudo certo e vamos embora. E a nossa casa realmente é uma casa muito, muito abençoada pelo Senhor. Eu posso resumir que é a pessoa mais fantástica da face da Terra. Uma das coisas que me chamou a atenção na sua história, Aline, é que você casou com o seu primeiro namorado. Eu também casei com o meu primeiro namorado. Como é que foi essa experiência? Eu acho assim, pra mim foi muito lindo, foi muito bacana essa experiência, porque eu descobri, né, tudo com o Gilmar. Eu era muito jovenzinha, eu tinha 17 para 18 anos, né? E quando eu conheci o Gilmar, nunca tinha namorado antes e de verdade ele foi o meu primeiro namorado, assim. E em todos os aspectos eu fui aprendendo junto com ele, né? A gente foi amadurecendo o nosso relacionamento e o Gil foi isso, né? Foi dessa forma, foi desse jeito, foi maravilhoso. Agora, Gilmar, eu imagino que vocês já devem ter conversado logo, né, depois de vocês terem se conhecido, casado, sobre como que ela, Aline, conseguiu resistir, eu imagino, a tensão, o assédio. Você já era uma pessoa conhecida quando conheceu o Gilmar, você começou a carreira cedo. Como que você conseguiu? Ela falou pra você qual era o segredo pra não ter tido nenhum namorado com tanta atenção assim? Acho que o segredo foi o pai. Ah, foi o pai, tá explicado, tá explicado. É um outro assunto que nós queremos entrar, né? Exato. Porque é interessante, porque o pai dela, ele tinha um problema com você antes de casar, até antes de casar. Por quê? Eu acho que hoje eu consigo entender melhor, depois que chegou meu filho e minha filha. Hoje eu vejo minha filha, eu falo, acho que eu também não vou deixar.
Ai, meu Deus, eu vejo, ela é tão linda, a cara do pai, assim, linda, sabe? E eu fico falando um dia, será que eu vou deixar ela chegar a um Dom Juan e levar? Eu acho que eu não teria coragem. Então, hoje eu entendo um pouco o que o pastor Ronaldo passou comigo. Eu acho que foi tudo junto, o sentimento de pai, perder, minha filha, nunca namorou, será que é ele, será que não é, será que não está cedo demais, será que está na hora, será que não está na hora? Então foi um conjunto de coisas que levou a essa preocupação dele. Mas você conquistou, como é que você fez isso? Olha, eu digo assim que hoje nem eu sei, mas uma coisa eu sei. Foi lindo ver como que Deus faz as coisas. Como que Deus faz as coisas. Eu acredito que ser submisso, ser obediente, ser uma pessoa que aprende a respeitar e fazer tudo de acordo com a hora certa, com o momento certo. Então eu acredito que eu respeitando a Ele, as ordens dEle, as instruções dEle, eu fui ganhando essa confiança, esse respeito, essa amizade, e com isso ele foi me conhecendo. E quando ele foi me conhecendo, eu acredito que foi caindo algumas barreiras, mas se eu deixasse até hoje, assim, não está na hora ainda, deixa minha filha em casa. Nós vamos então ouvir agora o que o pai da Aline, o senhor Ronaldo Barros, tem a dizer desse período aí, quais as instruções ou as restrições que ele tinha com respeito ao namoro de vocês. Vamos lá. Um dos motivos da dificuldade, né, do amadurecimento da Aline menina para uma pessoa madura, para mulher, foi justamente a parte do pai, que ela sempre foi muito agarrada comigo, né? De repente surge uma outra pessoa, né? Um varão, aí eu falei, peraí, que negócio é esse? No princípio foi difícil, né, a gente administrar. Imagina um grupo fechado, onde vai entrar uma terceira pessoa, uma pessoa de fora, é difícil para entrar, né? Porque o grupo está fechado, eu estava fechado com ela e ela comigo, de repente chega um jogador de futebol, qual é? E a gente ficava sempre com o pé atrás, né? Porque todo mundo vinha falar do Gilmar, para mim, falar bem do Gilmar, mas eu esperava assim, não, alguém vai ter que falar ele deixou algum furo em algum lugar, em algum tempo da vida dele ele tem que ter deixado algum furo. Mas até hoje, se deixou, tá bem camuflado, porque até hoje eu não soube de nada. Fui crendo naquilo que eu estava vendo dele, no que as pessoas diziam, e aquela expectativa de que alguma coisa tinha escondido que ia aparecer foi desaparecendo, né? Aquela expectativa. E naturalmente a gente vai conhecendo as pessoas. Eu também acho que ele, no princípio, porque eu travava, ele era zagueiro, né? E eu acho que eu era um zagueiro na vida dele também. Então ele também deve ter ido percebendo, né, com o passar do tempo, que aquela resistência foi diminuindo, né? Até que chegou aonde chegou hoje, né? O Gilmar é uma pessoa assim, que você não consegue não gostar do Gilmar. Quando eles tomaram a decisão, né, de um casamento, de dar esse passo, assim, no princípio foi difícil para mim. Até porque o Gilmar nessa época jogava na Espanha. Ele estava jogando na Espanha, minha filha ia casar e ir embora. Então, assim, os pais que amam os filhos verdadeiramente, a gente quer o melhor para eles, mas a gente sofre. Porque é alguma coisa que parece que está saindo, né, de você. Você está... o teu filho ou a tua filha está alçando o voo, está levantando. É agora, é a vez deles. E a gente sente isso. Hoje eu entendo. Na época foi difícil. Meu Deus. Eu assim, não acreditava, eu não imaginava. Eu deitava minha cabeça no travesseiro, chorava muito, porque eu estou sofrendo, eu me sentia assim, perseguido. E aí eu ia chorar com amigos, com meus pastores. E não, Gil, isso é assim mesmo. Eu falei, não pode ser. Não, mas eu amo ela me ama. E não mas sei você vê o quê. que isso aí não foi bom também para você valorizá-la ainda mais? Muito mais, muito mais. Né? Porque foi difícil, né? Foi aquela Muito situação mais. que eu falei, né? Eu acho que tudo contribui, né? Tudo é uma questão de você olhar a situação e aprender com ela. É você tirar lições daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando. E eu acredito que tanto eu quanto o Gilmar tiramos, assim,
lições maravilhosas que hoje fazem da nossa casa, né, uma base sólida. A gente tem uma estrutura, a gente tem o nosso amor, né? Sabe, os nossos laços são muito fortes. E o respeito é muito grande. Imagino que o Gilmar, né, quando ele fala, né, que ele deitava a cabeça no travesseiro chorando, porque ele estava lá na Espanha, longe de todo mundo, longe da família. E realmente, a gente, quando ama, a gente quer a pessoa perto da gente. A mesma coisa eu. Mas tudo tem um momento, tem um tempo, tem um momento da espera, da gente até valorizar, como você mesmo falou, mais ainda a pessoa que a gente ama. Né? E isso coloca em prova muitas coisas, né? Ele soube esperar, ele soube a hora certa, o momento certo, né? Nós costumamos dizer, e é importante para as pessoas sempre serem lembradas a respeito disso, especialmente as mulheres hoje em dia, que o homem tende a valorizar mais aquilo que ele trabalha para conquistar. Concordo. Então, se é fácil, ele tende depois a não valorizar. Mas se custa, então ele trata com carinho, porque você sabe quantas lágrimas você chorou, quanto tempo você esperou para conquistar a sua esposa. Então a tendência é valorizar mais. E se as mulheres, de forma geral, tão somente entendessem isso, né? Se elas não facilitassem tanto, não se entregassem tão facilmente para um homem, mas deixasse que aquela conquista tradicional acontecesse como deveria acontecer, né? Você, por exemplo, teve que mudar algum comportamento seu, você teve que elevar o seu padrão para atender esse critério tão exigente, tanto da Aline quanto do pai dela, você teve que melhorar? Muito, por 2 motivos. A Aline veio de um berço cristão, eu não. A minha vida foi uma história completamente diferente da Aline. Eu tive um encontro com Jesus, assim, muito depois. E aprender os princípios daquilo que a Bíblia ensinava era muito difícil para mim. E a grande questão que eu tive que aprender é que a minha vontade, ela pode se submeter a uma vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é sempre melhor do que a minha. Isso eu aprendi muito cedo. Então eu falei, tá bom, então eu quero ver se esse Deus realmente vai me dar forças para aguentar. E foi quando eu comecei a entender que era um desafio. Cada dia era um desafio novo. Me diz como é que era o relacionamento de vocês nessa distância toda, do Brasil para Madrid. Como é que era? Como é que vocês mantinham? Eles tinham ciúmes? Eu vou contar assim a minha parte, depois a Aline vai contar dela. Eu era uma pessoa, e sempre fui uma pessoa muito romântica, né? E hoje a gente tem as facilidades dos telefones, dos e-mails, dos vídeos. Nossa época não tinha. Hoje tem WhatsApp. WhatsApp. Então, Na nossa época também não tinha nada disso. Era caneta e papel, né? E aí, esperar o correio entregar. Isso aí. Essa fase era a fase mais difícil. E eu pegava aquelas caixas de bombom assim. E eu tirava os bombons, comia, claro. E aí colocava os bilhetinhos dentro. E aí eu falava, vai chegar, vai chegar. E assim a gente valorizava a carta dela. Ai, botava perfume. E eu ficava, e ali, olha, e eu queria ler assim, devagar, para no outro dia dar uma continuidade. E eu lia a carta da Aline em uma semana, para não ficar lendo tudo rápido. Para não gastar. Não gastar. Então, assim, essa fase, que fase linda, que fase maravilhosa. Com esse negócio de WhatsApp, Skype, né, e-mail, as pessoas estão contactando a outra assim toda hora, o tempo todo. Então não tem nem tempo para sentir saudade, né? E fica às vezes até um pouco assim, como se diz? Inconveniente, sufocante. Sufocando o relacionamento, né? Que era para dar um pouquinho de espaço, as pessoas não dão mais esse espaço. Concordo. E até chegam a ter problemas porque a outra pessoa não respondeu a ligação. Eu já tô na aqui hora 10 minutos esperando, você não respondeu ainda. 10 minutos. É exatamente isso. O fato de vocês estarem longe ajudou em quê, por exemplo? 4 anos, desses 4 anos, quanto tempo foi a distância? Acho que 4 anos. 4 anos? O tempo todo do nosso relacionamento, desde que a gente se conheceu, né? Na conferência, ele já estava distante. Eu no Rio, ele em São Paulo.
E sempre foi assim. Então, eu vi o Gilmar muito pouco. Meu pai, ele era muito assim, com o horário, né? Então, ele falava assim, olha, eu quero vocês aqui... 8 horas. 8 horas, hein? 8 horas. Deu pra entender, Gilmar? Que horas eu falei? Sim, senhor. Vocês ainda saíam, tá? Mas não isso... reclama não, porque a gente aqui tinha que namorar em casa. Com vela. Quando eu saí, eu vou contar uma história, então. Quando eu saí, assim, que foi só depois de um tempo que a gente começou a sair, isso depois que a gente já tava noivo, né? Que a gente começou a sair sozinho. Porque antes a gente saía com meu irmão. Então, assim, mas era muito... Era divertido, assim, ao mesmo tempo era super divertido. Esse fato da gente estar distante ajudou muito. Foi uma escola pra gente, né? E contribuiu muito para amadurecer a gente nesses aspectos, sabe? Em todas essas áreas que a gente está comentando aqui e que são super importantes dentro de uma casa, né? Dentro de um casamento, quando a gente fala de respeito, né? De confiança, de amor, né? Da fidelidade, né? Então tudo isso assim contribuiu. Mas e depois do lógico casamento? Que a gente não pensa igual, né? Em todas as coisas a gente tem as nossas divergências de pensamento e tudo. Mas em tudo sempre um acaba cedendo, a gente chega num denominador comum, a gente se entende, a gente né, consegue administrar bem. Mas como todo casal... Quando nós casamos, eu recebi 3 conselhos que foram fundamentais para a minha vida. E eu levo muito à risca. O primeiro dele era assim, sempre existe dentro de um relacionamento o perdão. Eu aprendi que o perdão, independente de quem está certo, tem que se conversar e acertar um problema. Então, essa primeira coisa para mim foi fundamental. A segunda, não deixe pôr o sol sobre a sua cabeça sem você resolver um problema mal resolvido. 4 horas da manhã já chegou o momento da gente estar de joelhos, os dois chorando e um pedindo perdão para o outro. Mas a gente não deixava o sol se pôr sem a gente resolver o problema. Então, nesses 14 anos, nunca deixamos isso acontecer. E o último, sempre aquilo que é bom pode se melhorar. Então, renova seu casamento todos os dias. Então, até hoje, ela acorda, me manda um bilhetinho, agora tem os nossos lindos telefones. Seu dia vai ser lindo, meu amor. Eu estou orando por você, você vai conseguir. E quando ela não manda, eu mando. Agora, algum problema que vocês já passaram, superaram, que vocês assim até olham para trás e pensam assim, poxa, a gente passou um momento difícil ali, mas superamos e trazemos com a gente uma lição daquilo que aconteceu? Eu não sei se o Gilmar tem algo diferente para falar, mas assim, me veio à mente agora uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha 26 anos na época, eu tive um problema muito sério na minha voz, né? E praticamente fiquei sem cantar e sem poder falar. Foi logo depois que eu ganhei o Nicolas. O Nicolas hoje está com 11 anos, né? E foi muito difícil aquele momento para mim. Muito difícil, a gente viveu um tempo assim muito difícil, eu deitava a cabeça no travesseiro e chorava porque eu não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã, como que seria, enfim. E naquele momento eu pude repartir, o Gilmar, numa dessas madrugadas que eu estava chorando, ele acordou, me viu chorando, assim, aprendemos a lutar juntos. O caso foi que aquilo te abateu muito, te deixou para baixo? Muito, muito, muito. A Aline não era a pessoa que eu conheci. E aquilo foi muito difícil. Até o dia que eu acordei de madrugada, ela estava em prantos. E ali eu falei, chega, não dá mais. E aí eu falei assim, então a partir de agora nós vamos lutar juntos. Eu não quero mais você sozinho. Naquele momento a gente pôde entender que quando nós somamos força juntos, eu acredito que nós somos muito mais fortes para vencê-los juntos. E naquele dia a gente aprendeu uma das maiores lições da nossa vida. A Aline tinha que viajar para os Estados Unidos para colocar voz num disco. Não tinha voz nenhuma. E ela, não vou. Eu falei, você vai. Você vai. Você vai e você vai ver um milagre. Eu tinha convicção daquilo que eu estava falando. Falei assim, Deus não me acordou por acaso. Você vai ter um milagre. E ela foi para os Estados Unidos sem voz nenhuma. Chegou nos Estados Unidos. Começou a falar com os produtores lá, enfim. E ela foi pro estúdio com muita dificuldade eu gravei aquele trabalho. Foi assim, realmente com muita dificuldade. E
eu, assim, a cada dia, a cada momento que eu colocava meu pé naquele estúdio, eu via, assim, um milagre mesmo de Deus acontecendo. E depois de praticamente um mês, eu tive a minha voz recuperada, né? A ponto dos médicos ficarem surpresos, porque para eles a minha recuperação seria, no mínimo, em 6 meses. Calada. Sem poder falar, sem sem cantar, poder abrir a sem poder abrir boca, a né? Fazendo lá os exercícios que tinha que fazer. Mas Deus foi tão maravilhoso, eu pude ver, assim, a fidelidade mesmo dele para com a nossa casa, minha vida especialmente. E esse trabalho que eu gravei com assim, maior dificuldade foi o que eu ganhei meu primeiro Grammy Latino, né? Foi um presente do céu para mim mesmo. Eu falei, não, foi um marco para nossa casa. Foi um marco, foi um momento assim que eu não tenho nem palavras assim para explicar, porque é como que se eu tivesse assim ouvindo, né, Deus mesmo dizer, olha, porque você confiou, porque você não desistiu, porque você foi perseverante, porque você não abandonou as minhas promessas para a sua vida, então isso aqui é como se fosse um prêmio para você. Toma. E isso marcou a história de vocês como casal, como um momento que os uniu, uma dificuldade que os uniu. Sim. Exato. Ela confiou em mim. Ela falou assim, então eu vou para os Estados Unidos. Você tem a certeza? Eu falei, tenho. E ali nós nos unimos, eu falei, você vai e vai dar tudo certo. E eu vejo que aconteceu a coisa mais linda. Foi muito especial, né? E o fato de tudo isso, né, assim, a gente aprender a dividir, a repartir, né, as nossas dificuldades, os nossos problemas, é que a gente traz também, a gente aprendeu a trazer para dentro da nossa casa a pessoa mais importante que tem solução para todos os nossos problemas, que é Jesus na vida do ser humano, né? Dentro de uma casa como base, como sendo uma rocha firme, né? Para dar essa estrutura firme, onde a chuva vem, onde a tempestade pode vir, onde o vento pode soprar, mas a sua casa vai continuar, ela pode até balançar, mas ela vai continuar de pé e nada vai fazer ela desmoronar. Como vocês casaram bem jovens, vocês, nesses anos iniciais, ou mesmo até hoje, vocês buscam conselhos de pessoas mais maduras, de casais referenciais de vocês? Tiveram ajuda, assim, pontual e muito importante em algum momento do casamento? Até hoje, né? Até hoje. Eu confesso a você que até hoje eu peço ajuda. Eu, assim, eu não tenho soluções que muitas vezes você já passou que você pode me ajudar. Quer dizer, não há barreira em buscar ajuda, né? Saber que precisa de buscar ajuda. Agora, você terminou sua carreira aos 32 anos como jogador de futebol. Foi uma decisão que você fez consciente, não chegou o meu tempo, vou parar? Ou foi algo que você fez como um sacrifício pelo seu casamento? Não sei se afetava. Como que foi isso para você? Foi muito difícil. Assim, o esporte para mim era tudo. Ser jogador de futebol para mim, eu acho que eu nasci, eu confesso a você, que acho que minha mãe foi dentro de um campo de futebol. E quando eu tive que tomar essa decisão com 32 anos, foi algo assim mais difícil na minha vida. Porque eu tinha sonhos de ser ainda jogador, de disputar uma Copa do Mundo, estava no auge da minha carreira. Quando eu comecei a entender que isso estava afetando a minha esposa, meu filho com 4 anos, eu nunca tinha a oportunidade de estar com ele, de vê-lo sorrir, jogar ele pro alto, brincar. Eu chegava, ele estava dormindo, eu saía, ele não via, eu voltava, ele estava dormindo. Até os 4 anos, o Nicolas nunca tinha chutado uma bola. E eu achava aquilo para mim o fim do fim. Meu filho só queria bateria. Eu falei, não, bateria não combina com ele, cabelão. E eu falei, para alegria de todo pai, o filho vai para outro caminho. Eu falava, não. E a mãe ali investindo pesado, era bateria, guitarra. E eu, música. Eu comprava todos os instrumentos possíveis e vai, Nicolas, agora o palco é seu, meu filho. E levava pro show, gente. E eu nunca levei ele para um campo de futebol. Eu falei assim, não. E eu falei, não, meu filho ainda vai entrar comigo para jogar bola, meu filho ainda vai ser jogador e tal. E quando eu tomei a decisão de parar, foi algo assim que aconteceu. A gente estava indo para um evento e eu estava podendo acompanhar a Aline, e ali a gente sofreu um assalto.
E foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida, eu ver como que esse assalto mudou, mexeu comigo, me trouxe medo, me trouxe insegurança, pavor. Eu tinha o mundo aos meus pés, mas naquele minuto eu falei assim, minha vida podia ter acabado. E o que eu poderia dizer depois de tudo? Aí eu fui pedir ajuda e lá tinha uma barraquinha de cachorro-quente, era uma senhora e conheceu a Aline, água com açúcar, aquela coisa toda, a Aline em estado de choque. Aí depois chegou a ajuda e aí ela virou para mim e falou, filho, eu posso falar algo para você? Eu, claro. Falou assim, tá na hora de você deixar de viver os teus sonhos. Tá na hora de você cuidar melhor da tua esposa. Tá na hora de você cuidar melhor da sua casa. É isso que Jesus quer para você. E aquilo ali foi um momento de mudança. Ali eu falei assim, realmente eu reconheço que eu tenho sido egoísta. Eu tenho vivido os meus sonhos. E eu acho que eu preciso reconhecer que a pessoa que o Senhor me deu como tesouro mais precioso, eu precisava cuidar melhor. Eu falei, eu não abro mão da minha família, não abro mão da minha esposa, não abro mão do meu filho. E eu falei, hoje chegou o dia de eu cuidar da minha casa. E é assim que se mantém um casamento, né? De sacrifício em sacrifício. Você vai ter que, em certos pontos da sua vida, você vai ter que abrir mão de certas coisas pessoais, individuais, se você quiser manter a vida a dois. De outra forma, vai acontecer isso. Cada um vai para o seu caminho e não vai ser possível manter a vida a dois, a vida de casal. Então, essa é a lição que a gente tira, mais uma das lições da história de vocês. Bom, parabéns, muito obrigado pela participação, ok? São 2 filhos, né? Um lindos. de 11. E uma menininha, uma princesa de 2 anos, vai fazer 3 aninhos. Linda igual a mamãe e a papai. Tem mais por aí ou não? Viu a reação? Não estão nos nossos planos. Bom, muito obrigado pela participação, tá bom? Sucesso para você, Aline, continuando. Para você, Gilmar. Obrigado. A seguir, noivo finge que morreu para não se casar. Talvez eu tenha sido ingênua, mas eu realmente o amava. A cada minuto que passa, há muita coisa a ser feita. Cada detalhe faz toda a diferença. Existem muitos desafios pela frente. Proteja os momentos que te fazem feliz. Venha descobrir. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, São Paulo. Com Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado e apresentadores do programa The Love School. Para mais informações, acesse o site www.terapiadoamor.tv. Bom, nós já vimos muita coisa absurda aqui e essa próxima notícia vai entrar para o nosso top 10. Olha o que esse cara fez para fugir do casamento. Impressionante. Olha só. Parece história de filme, mas não é. We are gathered here today. Where is she going? Don't. Um americano fingiu a própria morte para se livrar do casamento. A noiva Alex Lancaster recebeu uma ligação dias antes da cerimônia, dizendo que o futuro marido Tucker havia morrido em um acidente de carro. Desconsolada, ela ligou para os pais do futuro esposo e constatou que tudo não passava de uma mentira. Furiosa, ela terminou o relacionamento. Em entrevista ao jornal britânico, ela desabafou. Talvez eu tenha sido ingênua, mas eu realmente o amava e nunca achei que ele chegaria a esse ponto extremo para me deixar. Os dois estavam juntos há 2 anos. Tucker já havia pedido Alex em casamento.
Ela comprou o vestido, reservou o local da festa e definiu todos os detalhes da celebração. Uma semana antes do acontecimento, levou um fora do então noivo. Homens, por favor, vocês que estão noivos, estão aí preocupados, com medo de casar, pense em outra saída do que fingir a própria morte. Peraí, isso daí é um tiro no pé. Quem vai acreditar mais nesse cara, né? Ele mostrou que, na verdade, de homem ele não tem nada, né? Mas sabe o que acontece? As pessoas não se conhecem muito bem e já vão se entregando. Vamos casar, vamos casar. Porque o coração, né, tá todo empolgado. Só que você vai pelo coração e você se machuca pelo coração também. Pois é, mas nós vamos ajudar você a evitar esse erro. Preste bem atenção ao nosso novo quadro. Ninguém é perfeito. Olha como é fácil se inscrever. Está solteiro ou solteira? Quer uma oportunidade para encontrar um amor para a vida toda? Inscreva-se já no quadro Ninguém é Perfeito. É só acessar o r7.com e contar a sua história. A Escola do Amor vai mostrar que ninguém é perfeito, mas pode ser perfeito para você. Se a sua história for a escolhida, nossa produção entrará em contato com você. Participe, é um projeto bem bacana e temos certeza que vai lhe surpreender. Bom, agora esse convite é para todos os alunos que nos acompanham aqui na Escola do Amor. Exato, eu e a Cristiane damos uma palestra ao vivo todas as quintas-feiras. E você é o nosso convidado. Vejam só a opinião de quem já esteve lá. Eu sou a Pamela, casada com o Wagner há 9 anos. E eu sou o Wagner, marido da Pamela. No início do nosso casamento, o Wagner, ele não me dava atenção. Ela era uma pessoa, assim, muito nervosa. Ela queria mandar em tudo dentro de casa. A comunicação era zero. Era cada um no seu canto, em silêncio. Ficávamos 2, 3 dias dentro de casa sem um falar com o outro. E ele não fazia nada para melhorar. E eu ficava irritada com isso e ficava pressionando ele para que ele falasse. Ela fazia algo para melhorar e eu não dava tanta atenção para as coisas que ela fazia para melhorar o nosso casamento. E depois de tantos desentendimentos, eles perceberam que precisavam de ajuda e começaram a frequentar as palestras do Renato e da Cristiane. O que mais chamou a atenção é que a gente tem que estar sempre em busca de elevar o nosso padrão, de mudar as atitudes da gente. Eu tinha que ter mais paciência com ele ter mais paciência comigo. Ele tinha que ter o momento dele também, né? Você vê tanto problema no seu marido, você vê tanta imperfeição, que quando você compara a atitude dele com a sua atitude no casamento, você vê o problema que é ele. Porque o que eu faço de errado? Eu quero atenção, eu sou esposa. Mas só pelo fato de eu estar cobrando atenção, eu estava também errando. Às vezes eu sentia que o Renato se irritava só de ouvir a minha voz. Você achava? Não, eu irritava. Tava certo. Eu tinha que mudar, eu tinha que me transformar para poder chamar a atenção dele, para aí sim ele poder falar, poxa, o que está acontecendo com ela, por que ela mudou assim também, para ele querer mudar. E você, Wagner, o que você percebeu que você precisava melhorar ou mudar? Eu estava muito acomodado, eu achava que estava tudo perfeito e não fazia nada para melhorar essa situação. A natureza humana, ela é geralmente acomodada, tranquila e não se preocupa em melhorar, especialmente o homem e especialmente no que diz respeito ao relacionamento. E aí eu comecei a me abrir mais, comecei a dar mais atenção para ela. Hoje, apesar da gente passar o dia todo junto no trabalho, a gente chega em casa, conversa, né? Um conta pro outro o que aconteceu, tem paciência de conversar, de planejar alguma coisa para fazer, planejar o nosso futuro, alguma coisa assim. E o dia que um não quer conversar, um tá mais cansado, a gente aprendeu a respeitar esse momento também. Aparentemente nós estávamos bem na vida financeira, para as pessoas, só que na verdade não era essa a realidade. Hoje em dia eu tenho prazer em voltar para casa.
E não se esqueça que agora as palestras são realizadas no Templo de Salomão, todas as quintas, tanto às 10 da manhã quanto às 8 da noite. E a entrada é gratuita, mas você vai precisar chegar cedo, pelo menos 1 hora antes do início da reunião. Porque as portas se fecham 5 minutos antes do início de cada palestra. Ligue para o telefone que aparece na sua tela ou para o site. Você pode visitar o site e acessar para mais informações. E atenção, Londres, faltam 2 semanas para estarmos aí no Wembley Arena para mais uma aula ao vivo, cheia de novidades. Domingo 28 de setembro, às 2 da tarde. Anote aí na sua agenda. Você vai precisar adquirir o seu bilhete de entrada, porque os lugares são limitados, mas não deixe para a última hora. Nós estamos já quase que encerrando a capacidade do local. E para maiores informações, acesse o site theloveschoolevent.com ou ligue para o número que está aí na sua tela. Programe-se, esperamos todos vocês por lá. E lembrando que a palestra será em inglês. Bom, por hoje ficamos por aqui, mas na próxima semana tem muito mais. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. A cada minuto que passa, há muita coisa a ser feita. Cada detalhe faz toda a diferença. Existem muitos desafios pela frente. Proteja os momentos que te fazem feliz. Venha descobrir. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, São Paulo. Com Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado e apresentadores do programa The Love School. Para mais informações, acesse o site www.terapiadoamor.tv. O seu Júlio, há 15 anos atrás, ele estava pronto para comprar uma arma e matar a esposa que estava grávida dessa filha, matar esse filho e se matar. Sabe por quê? Porque ele tinha pego AIDS, depois de trair a esposa por 7 anos, com várias mulheres, ele passou AIDS para ela, e a filha que estava grávida, que estava na barriga da mãe, também estava com AIDS. Então, conte para a gente esse momento que você estava pensando em se matar e matar a sua família. Pois é, foi o pior momento da minha vida. Vivi só 1 ano, realmente, de um casamento feliz. E após, num começo de esfriamento no meu casamento, eu tive o seguinte pensamento: bom, se eu não tenho, então, em casa, o que eu preciso, eu vou começar a buscar na rua. Além de humilhá-la, eu humilhava ela de uma forma assim extrema, não media palavras, desprezava ela. Eu me recriminava muito nojo, mas eu não conseguia parar. Como que ele era nesse período? Qual o nome da senhora mesmo? Maria Ângela. Maria Ângela, como que ele era nesse período, esses anos, a senhora lembra? No início ele era carinhoso. Depois ele me maltratava. E eu me sentia a pior mulher do mundo. Como é que você se sentiu naquele momento? Parece que o chão se abriu. Porque tanto sofrimento e mais o vírus, né? Uma doença que não tem cura, como os médicos dizem, né? Eu disse, eu vou morrer. Veio a depressão, veio o desespero, pelo menos por uns 15 dias eu realmente não dormia, não comia, só ficava chorando. Eu recebi um convite, né? Esse amigo, vendo esse meu desespero, me disse que se eu viesse, eu ia ser curado. E então, naquele momento, sem pensar em nada, eu me lancei. Nós fomos fazer, então, um novo exame. E nesse novo exame, para surpresa geral de todo mundo, inclusive dos médicos, já não apareceu o vírus do HIV em mim, tampouco nela. A última palavra da médica para a gente foi o seguinte: eu não sei o que aconteceu, porque o vírus estava aí e hoje ele não está mais. Quando eu cheguei, eu entendi que eu precisava tirar esse orgulho, essa prepotência, essa arrogância,
esse mau caráter que eu tinha e que eu era, né? Toda essa sujeira que havia dentro de mim. Como que é a vida de vocês hoje? Bom, então nós somos curados, mas o maior milagre foi a transformação do meu ser, porque eu me transformei num novo homem. Hoje eu valorizo a minha esposa, hoje eu valorizo a minha família. Você conseguiu perdoá-lo? Eu perdoei. Eu também mudei, né? Eu tive que mudar. Realmente tenho aquele casamento que eu sonhei. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida?